Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula de matemática Enem, pré-Enem legal. É importante você entender essa aula de hoje, porque a gente vai trazer nesse momento a parte de função polinomial do primeiro grau. Basicamente, a aula de hoje vai tratar da ideia de construção de gráfico a partir de leis ou expressões matemáticas, envolvendo a ideia de coeficientes, angulares e lineares, né? E também como é que isso pode ser visto no Enem, de que forma o Enem vai abordar essas informações. Mas antes de começar a aula de hoje, vamos dar uma olhadinha na importância que você deve dar a esse tema da aula de hoje, que é lá no top 5 de matemática, tá bom? Vem comigo. A gente tem aqui no top 5, se você observar direitinho, matemática básica, tá bom? Que são assuntos que são pertinentes, né? Tá no top 1. Se você olhar direitinho, no top 2 tem estatística, no top 3 tem geometria espacial e o conteúdo que eu vou trabalhar hoje é exatamente no top 4, né? 10.8, que é a parte de funções. Isso vai aparecer em outros módulos também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na importância. Nós temos aqui uma imagem onde ele reflete a ideia de uma função afim, ok? E a gente começa já a trabalhar direto com a definição, tá bom? Dá uma olhadinha na definição aqui, que nós temos já a nossa lei de formação. A nossa lei de formação é essa aqui, ó, onde caracteriza a ideia da nossa função f de x, também respondida com y, tá bom? Que é a nossa imagem da função. Essa função, ou lei de formação, ela pode ser uma função completa, tá bom? Onde você vai caracterizar os valores de A e o valor de B, ou seja, por isso eu tenho uma função do primeiro grau completa, tá bom? Eu tenho aqui também uma função identidade, né? Que a gente pode chamar também de função linear. A primeira função afim, ou função do primeiro grau, ambas são do primeiro grau, e a segunda uma função linear. Na terceira nós temos uma característica também de uma função linear, porém, na primeira a gente vai ter uma função crescente, porque o A vai apresentar um valor positivo, ou seja, maior que zero, e na segunda uma função decrescente, porque o A apresenta um valor negativo, tá bom? E nós temos aqui uma outra função, que também é uma função polinomial do primeiro grau completo, tá bom? Apesar dela aparecer como frações. Como eu já havia dito, a gente vai ter aqui também os nossos contra-exemplos, né? Por exemplo, isso aqui é uma função polinomial. Professor, é uma função constante essa daqui, ó. Porque se você reparar direitinho, não aparece a variável x. E essa segunda, por conta do grau do polinômio, né, que é grau 2, nós temos uma função do segundo grau. Essa aqui é chamada de função, mas não é uma função do primeiro grau, característica, né? Ela tem uma outra relação, por isso são chamadas de contra-exemplos, e a segunda também. Tá bom, gente? Então, o que a gente vai focar aqui nessa aula de hoje? Identificar a ideia de função linear, são esses dois casos, né? E isso vai acontecer quando b for igual a zero, né? E as nossas funções identidades, né? Que eu posso chamar, por exemplo, essa aqui também de função de identidade. Professor, o que é uma função de identidade? É quando o domínio e a imagem são exatamente iguais, tá bom? Vamos lá. Feito isso, a gente já trabalha com a ideia das funções envolvendo os coeficientes A e B. Professor, o que eu consigo verificar dessa função? O que eu preciso guardar dessa função? O Azinho, ele é chamado de tangente, e a tangente, a gente pode até usar um macete aí, né, pessoal? Adora macete? O macete, ele diz o seguinte, ele diz que tangente de um ângulo θ qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Ou simplesmente cateto é coca, tá bom? Que é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Resumão, professor, quem é esse cara aqui, ó? Quem é esse nosso Azinho aqui, ó? O Azinho representa o nosso coeficiente angular, ou seja, A é tangente e tangente é coca, no macete aí pra gente, tá bom? O nosso B, que é chamado de coeficiente linear, ok? Aquele cara que fica sozinho e, porém, é o único ponto que corta o eixo y. Ou seja, dado a reta, se a gente olhar direitinho aqui, ó, dado a reta, né, de uma função passando por y, ele vai ser o único ponto que vai tocar o eixo das ordenadas, tá bom? É chamado de coeficiente linear. Bem, a gente vai aparecer com alguns exemplos aqui de funções crescentes, né, uma função crescente quando A for positivo e uma função decrescente quando A for negativo. Neste caso, número 1 aqui, nós temos uma função crescente. Vamos ao macete, pessoal. É importante você que vai fazer Enem focar sempre em alguns macetes para adiantar algumas coisas. Vamos olhar para os quadrantes e identificar quais são os quadrantes e quais deles são quadrantes pares ou quadrantes ímpares. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse primeiro aqui, ó, a gente identifica como primeiro, segundo. Você que está em casa, né? Dá uma paradinha direitinho para fazer essa anotação importante. E olha aí, ó, e 4 quadrantes. Se você observar, ele vai cortar o quadrante 1
e o quadrante 3. Portanto, nesse exemplo aqui, ó, ele vai cortar o quadrante ímpar, os quadrantes ímpares, tá bom? Tudo bem? Quando isso acontecer, automaticamente a gente está falando de uma função crescente, tá bom? Ok? Cortou o quadrante ímpar, função crescente. Ok? Outro gráfico, se você olhar direitinho, ele vai cortar o primeiro quadrante, o terceiro quadrante, usando o macete, ó, quadrante ímpar, função crescente, tá bom? A gente tem algumas características das funções. É uma função completa, né, porque ele não passa pela origem. Automaticamente eu tenho aqui a ideia do zero da função, eu tenho um termo independente, ou seja, a função vai ser completa, né? Professor, quem é esse Bzinho aqui? O Bzinho, como a gente já havia dito anteriormente, né? O B representa a função e ele é aquele cara lá que a gente chama de termo independente, né? Que é o B, é o que está sozinho aqui, ó. Ou seja, o B ele pode ser negativo se ele estiver abaixo do eixo Y e ele pode ser positivo se ele estiver acima do eixo Y, tá bom? Professor, esse carinha que apareceu aqui, ó. Esse cara aqui é chamado de zero da função, é o único ponto que toca o eixo X. Se o B é o único que toca Y, o zero da função é o único que toca X. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Nesse terceiro caso aqui, ó, ele vai cortar o segundo e vai cortar o quarto quadrante. Gente, de novo o macete aparecendo. Se ao cortar os quadrantes ímpares a função é crescente, quando ele corta os quadrantes pares, é automático, né? Olha o macete aí, ó. Se ele corta os pares, automaticamente a função é decrescente. De olho aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Se a gente olhar de novo aqui, ó, a gente tem uma função, nesse caso o A agora é negativo, né? Porque se trata de uma função que corta os quadrantes pares, logo é uma função decrescente. E a gente vai ter aqui, ó, o coeficiente linear, que é o único ponto que toca o eixo Y, abaixo negativo, né? E esse outro pontinho aqui, que é extremamente importante, é chamado de zero da função, tá bom? Então a gente vai representar ele através de demonstração. Ok, pessoal? E a gente fecha aqui os pontos de A, B e C. Para fechar a questão de gráficos, o último gráfico aqui, que também é uma função decrescente, porque corta no macete, né? A ideia do macete que a gente acabou de trabalhar aí, ó, vai cortar os quadrantes pares. Então ele é crescente. Automaticamente, se ele é crescente, o A é negativo. Tá bom? Dá uma olhadinha no A aqui, ó. Dá uma olhadinha no A da função linear, da função afim. O A é negativo, né? Aí você tem o termo independente, que é o B, é o único ponto que toca Y, e ele é positivo. E logo abaixo aqui, ó, se a gente olhar direitinho, nós já temos o zero da função. Então, gente, tudo que a gente precisava saber sobre as funções apareceram agora, tá bom? A gente agora vai fazer o seguinte, nós vamos dar uma olhadinha, e a gente vai identificar esse gráfico aqui, e vai verificar como é que eu visualizo essa aplicação aqui, ó. Tá bom? Deixa eu dar uma apagadinha, vai ficar bacana. Você segura um pouquinho aí, dá uma olhadinha. E agora o que a gente vai fazer, professor? A gente vai encontrar essa função, que ela pode ser uma função linear, ou pode ser uma função afim, ou função completa do primeiro grau, tá bom? Bem, de praxe aqui, a gente vai olhar um detalhe. A gente vai identificar aqui, por exemplo, o nosso coeficiente, tá bom? Deixa eu colocar o ângulo aqui, ó. Olha o ângulo. Esse ângulo aqui, ele caracteriza a ideia do gráfico, né? Lá no começo eu falei o seguinte, disse que o A, que é o coeficiente angular, é igual a tangente, macete, né? Tangente do ângulo qualquer aqui, vamos chamar de ângulo θ, né? Aí eu tenho aqui o ângulo e ele vai ser coca, né? Professor, por que coca, professor? Porque vai ser o cateto oposto, que a gente vai chamar aqui de ΔY, sobre o cateto adjacente, que a gente vai chamar de ΔX, que é as variações, tá bom? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a variação entre 1 e 0, tá vendo? Olha o intervalo que eu tenho aqui, ó. Olha o intervalo que eu tenho aqui. Então, eu vou ter A, que a gente já sabe que é tangente, vai ser 1 sobre... Quem é o cateto adjacente aqui, ó? Que é o ΔX. Vai de 0 a 2. Então, ΔX vale 2. Gente, a gente falou que o único ponto que intercepta o eixo das ordenadas, tá vendo? Ó? Vai ser quem? O valor de B. Se o valor de B é o único ponto que intercepta o eixo das ordenadas, eu preciso aparecer com B aqui? Não, né? Não preciso colocar 0. Então, a resposta, ou a lei de formação que dá conta desse gráfico é y é igual a meio de x, tá bom? Tudo bem, pessoal? A gente já passou aqui pela primeira parte de conceitos, né? E a gente vai trabalhar um conceito básico que chama de zero da função. Pessoal, o que é o zero da função? Deixa eu escrever aqui a função, ou lei de formação, que é o ax mais b. O que significa trabalhar o zero da função? É chamar, olha só o que eu estou fazendo agora, ó. Eu estou chamando o f de x de
Zero. Porque toda vez que eu identifico que a minha imagem é zero, o meu domínio vai gerar o valor de x. Se esse y agora vale zero, eu vou substituir por zero e vou obter essa relação matemática, tá vendo? Se eu trocar ambos de lugar, eu vou ter essa relação aqui, que é o ax mais b igual a zero. Se eu for isolar o x, que é o primeiro fundamento para você trabalhar com a ideia de equação, né? Esse b que é negativo, ele passa para o outro lado, aliás, é positivo, passa para o outro lado negativo. Esse a que está multiplicando, ele passa dividindo, né? Usando um pouquinho de macete, né? Ou divide o primeiro e o segundo membro por a. Então, eu vou ter menos b sobre a. Isso aqui é chamado de zero da função, que é o único ponto onde o valor, né? O ângulo toca, né? O valor de x, ou seja, esse aqui é o único ponto que toca o eixo x. Assim como o termo independente toca y, esse aqui é o único ponto que toca x. Aí nós temos aqui, ó, uma relação de função crescente. A gente já sabe que é uma função crescente, por quê, professor? Porque ele vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante, tá bom? Já sei que o b é positivo, já sei que o meu coeficiente aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, vai ser um cara negativo, tá bom? O resultado dele vai gerar um cara negativo. Quando eu vou para o outro lado, eu tenho uma função decrescente. Se você olhar de novo e lembrar do macete, esse aqui vai cortar os quadrantes pares, que é o segundo e o quarto quadrante, tá bom? Esse b automaticamente ele é maior que zero, porque está acima do eixo, e essa raiz aqui vai gerar, ó, um valor positivo, tá vendo? Então já tem umas relações necessárias para isso. Professor, cansei de conceito agora, e agora eu quero ver como é que isso funciona na prática, né? Vamos direto com um probleminha de matemática para a gente começar a aquecer os motores para, de fato, resolver as questões do Enem. Vem comigo. Um padeiro fabrica 250 pães por hora. A função que representa a quantidade de pães fabricadas P em função do tempo, em horas, é. Então, nós temos algumas leis de formação aqui e ele te dá uma ideia. Professor, como é que eu começo a resolver um problema como esse? Você precisa montar esqueminhas, tá bom? No primeiro esqueminha, você pode utilizar a ideia de tabela. É uma ideia, tá, gente? Posso começar pela ideia de tabela. Vai ajudar bastante na hora de você raciocinar o teu problema. É uma sugestão, tem outras maneiras de fazer, só estou dando uma delas. Na primeira, eu vou estabelecer aqui o tempo, tá vendo? O tempo. E na segunda, eu tenho a ideia de pãezinhos, né? Que representa a ideia do nosso P aqui, ó. São os pães. Então, nós temos o tempo, nós temos o P. Gente, você tem um padeiro que está fabricando 200 pães por hora. Se esse padeiro, ele no zero momento, ele não começou o processo, é chamado de ponto de origem ou marco zero, né? Tudo bem? Origem do processo. Quantos pães ele fabricou em zero tempo? 0 pães. Ok? É uma maneira de você raciocinar. Se eu fabriquei 0 pães, o que eu vou me propor agora? Vou trabalhar uma ideia agora de um pão, porque ele está afirmando que ele trabalha 250 pães por hora. Tá vendo? Então, 250, uma hora, ele fabrica 250 pães. Na segunda hora, o que acontece? Ele vai dobrar esse valor. Ou seja, se uma hora ele faz 250, proporcionalmente ele faz 500 pães no segundo momento, tá bom? E assim sucessivamente. No terceiro momento, ó, ele já vai para 750, aí automaticamente o outro, em 4 horas, vai para 1000 e você já consegue estabelecer um padrão matemático. Segundo ponto, que é para poder resolver esse probleminha, eu vou estabelecer uma ideia de gráfico. Pessoal, é importante estar arriscando isso aqui, gente. Você está fazendo a prova do Enem, você precisa de fato usar os recursos que você tem. E a ideia de trabalhar com gráficos, imagens, é importante. Se no marco zero ele começou a trabalhar, né? Ele vai ter quantos pães nesse momento? Nenhum, certo? É o marco zero, o marco de partida. Tudo bem, gente? Aí eu vou estabelecer agora, na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora e assim sucessivamente. Na primeira hora, ou na 0 hora, né? A gente começa aqui, ó. É o nosso ponto de partida. Em 1 hora de fabricação, quantos pães ele fabricou? 250. Então tem um primeiro momento aqui, ó, de construção, que é 250 pães, tá bom? Lembrando que o Y representa o nosso P de pães, tá bom? E o nosso X representa o nosso tempo. Ok, pessoal? Feito isso, ó, o que eu faço? Eu vou ter 250, primeira relação, 2 horas, eu já dobro esse valor, né? Vou para 500 pães. 3 horas depois, olha o que está acontecendo com o meu gráfico aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o meu gráfico. Tá vendo? Está vindo de marco zero
e está subindo o valor. Quando ele chega aqui, ele já está em 750, tudo bem? Professor, eu preciso de uma lei de formação. Primeira coisa que eu preciso entender, essa aqui é uma função crescente ou decrescente? Gente, ele corta o primeiro e o terceiro quadrante. Quadrante ímpar e função crescente. Se você olhar aqui e observar, ó, os valores que vão multiplicar o x aqui neste caso, tá bom? Neste caso, eu tenho um deles aqui, ó, que é um valor negativo. Então, eu já vou usar o gabarito a meu favor. Se eu sei que a função é crescente e o valor que multiplica t não tem que ser positivo, a letra C já está cancelada, tá bom? Automaticamente só identificando se a função é crescente ou decrescente. Se ele tem um marco zero como partida, o que é um marco zero? Não é o B? Então, vou olhar e verificar qual dos B começa por zero. Letra A está cancelada. Professor, se o B começa por zero, está no páreo. Está no páreo, mas se você observar direitinho, o que é que eu tenho ali? Eu tenho uma função que é 250 dividido por t, tá vendo? Olha como é que vem a fração aí. Então essa aqui não representa uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? Aí ficou entre a D e a letra E. Porém, eu não tenho B aqui, mas se você olhar para uma característica aqui de uma exponencial, a variável t sempre está no expoente, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma função exponencial na letra D e não uma função do primeiro grau. Só por eliminação, eu já identifico que a resposta correta é a letra D de dado. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir na próxima? A gente tem outro probleminha aqui que envolve alguns cálculos, né? E a gente tem a ideia do Marcelo que trabalha em uma loja de brinquedos, seu salário mensal é representado por uma função dada. Aí eu tenho uma função aqui que diz o seguinte, onde x representa... Gente, quando você vai organizar um problema como esse, é importante você levantar dados, né? Então você tem o S e tem um x. Ele diz assim, x representa o total de vendas. Então x são as vendas. Okay? É importante identificar quem é quem. Num dado mês, o Marcelo recebeu. Então, esse valor aqui é o que? É o valor recebido, né? Ou seja, o valor. Vamos chamar de valor aqui, tá bom? Estabelecido? Então, já tenho o que eu quero no problema. Dado a lei de formação, ó, ele quer saber o seguinte. Quando o Marcelo receber 1.250, quantas vendas serão efetuadas, né? Aí eu venho aqui na minha lei de formação, que é o S igual a 0,02x mais 50, né? E eu vou estabelecer uma substituição. O valor vendido não é 1.250, então aonde tem o S, eu vou substituir por 1.250. Aí vai ficar 0,02 x mais 50. Aí eu vou ter o quê? Vou trocar ambos os valores de lugar, tá bom? Então eu vou ter 0,02x mais 50, tudo isso igual a 1.250. Professor, o que o senhor fez? Professor, eu só troquei de lado, tá? Primeiro membro e segundo membro. Aqui, eu posso melhorar meu cálculo. Eu vou lembrar que 0,1 é o mesmo que 1/10, tá bom? 0,01 é o mesmo que 1/100, tá bom? Usando essa lógica aqui, ó, eu vou lembrar que 0,02 é o mesmo que 2/100. Por quê? Uma carga decimal, 1 zero. Duas cargas decimais, 2 zeros, tá bom? Então, mais igual a 1.250. Esse 50 que está positivo, troca de igualdade vem negativo, tá bom? Não esqueçam de parar o problema, tentem resolver sozinho, depois você vem verificar a explicação, tá bom? Aqui eu vou trabalhar já meio pelos extremos, né? Vai ficar x igual a... Aí, gente, o que acontece com 2? 2 vem dividindo, correto? Aí aqui ficou 1.250 menos 50, ficou 1.200, tá vendo? Professor, e esse 100 aqui? Se quiser segurar o 100 um pouquinho, pode segurar, não tem problema. Se não, já multiplica lá, ó. Vai ficar vezes 100. 12 dividido por 2 já dá 60, né, gente? 12 por 2 dá 6, acrescenta os 2 zeros, vai dar 600, multiplica por 100, ou seja, vai correr duas cargas decimais a mais, né? Vai acrescentar, então vai ficar aqui, ó. Vai ficar 60.000, tá bom? Alternativa correta, letra B de muito bom, ok? Então, gente, ó, para a gente finalizar aqui, ó, a gente vai ter uma questão específica do Enem, tá bom? E eu quero que vocês observem uma questão, uma relação como essa aqui do Enem, como é simples a trabalhar. Enem 2019, uma empresa tem diversos funcionários, um deles é gerente e recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Importante, são quantos dias? São quantos diaristas? São 2 diaristas e cada um recebe 80, no total de 160, tá bom? Aí você tem o quê? Uma relação chamando x de quantidade e y
em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, você vai estabelecer o seguinte, ó, o número de funcionários é x menos 1, porque você não pode contar com o diarista, tá bom? Com o gerente. Então, só o diarista. Então, você tem uma expressão do tipo 160, professor, por que 160? Porque são 2 funcionários. X menos o gerente, mais 1.000, que é o que se leva por semana. Faz um chuveirinho, vou ter 160 vezes 1, 320. Subtrai isso aqui, ó, eu vou obter 840, tá vendo? Ó? Ou seja, tem uma ideia do coeficiente de maneira bem direta e a alternativa correta, a letra D de dado, ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Um abraço a todos e até a próxima.